Oi, alunos, alunas, estamos mais uma vez aqui reunidos na sala de número 15. Chegamos já a 15 encontros aqui nessa modalidade, né, de ensino aí nova que nós estamos experimentando por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Mas temos certeza de que isso tudo daqui a pouco vai passar e as coisas irão voltar ao normal. Então, na nossa aula de número 15, nós vamos falar sobre os polinômios. Vamos dar uma interrompida aí no estudo da geometria e vamos voltar aí agora a estudar os polinômios. Então vamos lá. Bom, deixa eu me organizar aqui. Vamos lá. O que é um polinômio? Bom, antes de falar dos polinômios, eu vou relembrar aqui o conceito de monômio, que nós já vimos algumas aulas atrás. Botei aí uma colinha aí embaixo, revisando, olha. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica inteira representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis. Bom, o monômio ele era representado apenas por um número, que nós vimos já que apenas um número ele pode ser considerado um monômio, ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação. Quando eu tenho lá, por exemplo, vamos lá, deixa eu retornar. Quando eu tenho, por exemplo, um monômio dessa natureza aqui, ó, 2 vezes A vezes B. Isso é considerado um monômio, né? Porque é uma multiplicação entre números e variáveis, ok? O número 5 também, como já vimos, ele pode ser considerado um monômio, já que a parte da variável ela está oculta, né? Então pode ser considerado monômio. Então são alguns exemplos de monômio aí que a gente vai tentando relembrar. E qual é então a diferença entre polinômio e monômio? Bom, o polinômio ele é qualquer adição algébrica de monômios. Então vamos olhar aqui nos exemplos que nós colocamos. Nós temos aqui, olha, A vezes B e temos aqui x à quinta. E nós estamos fazendo uma adição algébrica desses dois monômios. A vezes B é um monômio, x à quinta é um outro monômio. Quando nós fazemos a junção de dois monômios através de uma adição algébrica, lembrando que a adição algébrica ela é composta das operações de adição e subtração, tá? Os exemplos que nós colocamos aí são exemplos que contêm apenas adição, mas poderia ter aí um exemplo que estivesse contando aí, que estivesse sendo utilizada a subtração. Então, quando eu tenho a adição algébrica de monômios, de dois ou mais monômios, eu digo que ali está um polinômio. Vamos ver o próximo exemplo aqui. Exemplo 100x, que é um monômio, 10y, que é outro monômio, e 2, que também é um monômio. Lembra que a gente viu lá, né, pela revisão aí abaixo, que os números também podem representar monômios. Então eu tenho aqui a adição algébrica do monômio 100x, do monômio 10y e do monômio 2. Então, juntei através de uma adição algébrica os monômios, eu configuro, digo que isso é um polinômio. Da mesma forma, eu tenho aqui 3x e 20y.
que são dois monômios diferentes que eu estou fazendo a adição algébrica, ok? Então, pessoal, vamos começar a partir de hoje a abordar, né, por algumas aulas, os monômios, tá? Hoje nós vamos ver os conceitos dos monômios, depois vamos ver como fazemos para operar esses monômios, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Observações. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio, tá? Aí vamos olhar os exemplos que estão abaixo aqui. Primeiro exemplo, olha, 2 vezes x vezes y é um polinômio de um só termo, né? São monômios. Um polinômio que só tem um termo acaba sendo também considerado como um monômio, né? Como é o exemplo aí, ó, 2 vezes x vezes y. Lembremos que o polinômio é a adição algébrica, tá? De monômios, tá bom? Beleza. O próximo exemplo é y menos 2x. Então, olha, aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho outro monômio. Então, aqui eu já estou fazendo a adição algébrica de dois monômios diferentes. Um é o y e outro é o menos 2x. Então, y menos 2x é um polinômio de dois termos. Que termos são esses? Y e menos 2x. Beleza? Vamos lá. AB e x à quinta é um polinômio de dois termos. AB, olha, é um dos termos, né, que é um monômio, e x à quinta ficou aqui embaixo, ó, tem uma misturada aqui com o próximo polinômio, tá? Mas está aqui. É um polinômio que tem quantos termos, então, esse AB mais x à quinta? Dois termos. Primeiro termo AB, segundo termo x à quinta. E aqui nós temos um outro exemplo, olha. 100x é um monômio, é um termo, mais 10y é um outro termo e mais 2 é um outro termo. Então, esse é um polinômio de três termos. 100x, 10y e 2. Tá? Então, cada monômio que está representado num polinômio, ele recebe o nome de termo do polinômio. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos falar agora sobre o que é um polinômio reduzido. Observemos o polinômio x ao quadrado, né? Vamos fazer a leitura juntos aí. Ó, observemos o polinômio x ao quadrado mais x vezes y mais x vezes y mais x ao quadrado mais x vezes y. Não podemos esquecer, pessoal, que quando nós virmos duas variáveis juntas da forma que elas estão aqui, ó, x e y, na verdade isso aqui é uma multiplicação, tá? Nós já falamos sobre isso, tá? Só relembrando. É uma multiplicação de x por y, tá? Então, voltando aqui. Observando esse polinômio que está aqui, olha, nós vemos que esse polinômio ele possui termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Vamos lá, olha, x ao quadrado e x ao quadrado, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui xy, xy e xy. Então, x ao quadrado ele se repete duas vezes e o x vezes y ele se repete três vezes. Dessa forma, eu consigo fazer o que a gente chama de redução desse polinômio. De que forma? Bom, está aqui a nossa expressão. Eu vou organizar, né, os termos que são semelhantes
de forma que me facilite, né, fazer a operação entre eles. Olha, eu vou organizar, ó, vou colocar, aqui está nosso polinômio, que é esse aqui de cima, e aqui embaixo eu vou fazer essa organização, olha, x ao quadrado mais x ao quadrado, tá aqui, certo? Beleza. xy mais xy mais xy, aí já é um são outros termos, né? Olha, que eu estou agrupando do nosso polinômio. Coloquei um lado a lado. Temos que prestar atenção que quando eu for fazer essa rearrumação dos termos, eu tenho que carregar sempre o sinal que está antes do termo, tá? Aqui é tudo mais, mas se tivesse algum no meio aí que tivesse sinal menos, eu teria que levar esse sinal junto, senão acaba dando problema. Como é que eu resolvo aqui? Bom, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2 vezes x ao quadrado, tá? Vou limpar aqui, ó. Então tá aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado. 3x, xy, xy nada mais é do que 3 vezes xy. Ele aparece 3 vezes. Então tá aqui, ó, 3 vezes xy. Então dessa forma eu fiz uma redução do meu polinômio, né? Que ele era maior, né? A gente está vendo aqui, ó, ele era grandão assim. Eu rearrumei ele de forma que ele ficou assim, né? Então eu reduzi o polinômio. Legal? Muitas vezes isso é útil. Você vai montar lá uma equação, vai montar uma expressão, e aí você vai ter que rearrumar o seu polinômio para poder operar com ele. Tá bom? Bom, observações que nós temos aqui. Polinômios que têm só um termo são chamados de monômios. Já falamos sobre isso lá no slide anterior. Polinômios de 2 termos são chamados binômios. Polinômios de 3 termos são chamados trinômios. A partir de 3 termos não há nomenclatura específica para os polinômios, né? 4, 5, 6. Aí a gente diz que é um polinômio de 4 termos, de 5 termos e por aí vai. Quantos termos ele tiver. Então, temos que, nesse momento, estar dando essa importância. Olha, como reduzir um polinômio. Você vai pegar aquele polinômio que tem repetição de termos, vai aproximar esses termos uns dos outros e depois você vai operar. Tá bom? Vai fazer a soma aí, ó, 3x ao quadrado, x ao quadrado. Ele aparece 2 vezes. Legal. Então você faz a operação entre eles, tá bom? Beleza? Vamos lá. Passamos para o próximo aqui então. Opa. Bom. O grau de um polinômio, o que é isso? O grau de um polinômio reduzido é dado por seu termo de maior grau. Bom, eu já coloquei aqui embaixo, ó, que o polinômio a ao cubo vezes x menos 2a ao quadrado x ao 2a quarta x ao cubo mais 9ax ao quadrado, ele é um polinômio do 7º grau. Mas vamos ver por quê. Vamos com calma. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui um polinômio. Esse polinômio ele tem quantos termos? Tem 3 termos, né? Ele já está reduzido. Eu não posso fazer mais nenhum tipo de arrumação aí para reduzir ele mais do que ele já está. Porque, olha, um termo é esse aqui, é a ao cubo vezes x, tá? O outro termo é esse aqui, que é o 2a ao cubo vezes x ao quadrado, ao cubo, 2a à quarta vezes x ao cubo. E o outro termo é esse aqui, que é o 9ax ao quadrado. Vejam que, apesar de todos os termos, né, possuírem a e x, eles são diferentes. Olha, o primeiro termo, que é esse aqui, ó, ele é a ao cubo x. O segundo termo é a à quarta x ao cubo. Né? Eu não consigo fazer a redução desses dois termos, apesar do a e do x se repetirem.
mas o a está ao cubo e o x está elevado a 1, né? Também temos que lembrar que quando o número está elevado a 1, eu não preciso indicar, né? Mas a gente já sabe disso. E o segundo termo, que é esse aqui, ele é a quarta x ao cubo. Né? Então, eu só posso operar esse termo com outro que também seja a quarta x ao cubo. E o terceiro termo, que é esse aqui, é 9ax ao quadrado. Bom, são termos diferentes, porque estão elevados de forma diferente, a potências de forma diferente. Então não dá para eu reduzir mais ele já está aí, uma máxima redução que pode ser feita. Então o que está escrito aqui é: o grau de um polinômio reduzido é dado por seu termo de maior grau. Como que a gente faz para achar esse termo, né? Esse grau do polinômio? Bom, eu vou olhar para termo a termo. Primeiro eu vou olhar para cá, tá? E eu vou olhar as potências de cada termo e vou somá-las. Como? Por exemplo, a ao cubo, aqui eu sei, né, que, como eu já falei, é 1, né? Então aqui eu tenho esse termo aqui, ele é do esse termo aqui, ele é do quarto grau. 4. OK? Vamos olhar para esse aqui agora, que é o próximo termo, 2a à quarta vezes x ao cubo. Vou olhar os expoentes desse termo, que no caso aqui, olha, é 4 e 3. Vou somar 4 mais 3, 7. Ok? Agora eu vou olhar para esse outro polinômio aqui e vou olhar os expoentes, né, das variáveis. Olha, a elevado a 1, né, e x ao quadrado. Então esse aqui esse termo aqui, ele é do terceiro grau. Então, eu vou dizer que esse polinômio, ele é um polinômio do grau do sétimo grau, ó. Por quê? Porque o maior grau, o termo que tem maior grau é esse do meio aqui. Então, o que vale para eu determinar o grau de um polinômio é o grau do seu maior termo, tá? É o grau do termo que tem maior grau, né? Vamos colocar assim. Então, quando eu somei aqui as potências dos termos, né? E eu fui achando os resultados, aqui deu 3, né? Eu vou pegar o termo de maior grau, que é esse aqui, que é o 7. Então, esse é um polinômio do grau 7. Ok, gente? Vamos lá. Vamos prosseguir. Bom, é um polinômio com uma só variável real. Bom, gente, esse aqui, olha, é um polinômio que ele vai ser muito utilizado, ele é muito utilizado na matemática, né? Esses polinômios aí que aparecem, né, mais na frente, nos estudos de função, de equação, ele aparece muito aí, polinômios que só tem uma única variável, tá? Por quê? Como nós estamos vendo aqui, ó, todos eles só trabalham com a variável x, olha. Tá vendo, olha? Só o x, só o x. Ele vai ser muito utilizado aí nos estudos posteriores aí, tanto de polinômios quanto de funções, equações. Ainda que eu não consiga operar, né? Olha, já falamos aqui, ó, x ao quadrado mais 7x. Não posso operar esses dois, por quê? São termos diferentes. Esse x ao quadrado, esse x aqui está ao quadrado, eu só poderia reduzi-lo, né? Somando, fazendo a adição algébrica dele com outro que fosse x ao quadrado, e o outro termo que é o 7x, também só poderia fazer alguma adição algébrica se eu tivesse algum outro termo somente com x. Então, da mesma forma, nós vemos aqui, ó, x ao cubo, que é um termo, menos x ao quadrado, que é outro termo, menos 4x, que é outro termo, e mais 1. Então, esses aqui são exemplos de polinômios com uma só variável real, onde você não tem
outras variáveis, né, outras letras no meio do polinômio. Só tem uma aqui, no nosso caso é o x. Então, olha aqui, vamos ler aqui embaixo. Quando o polinômio está ordenado e falta uma ou mais potências da variável, dizemos que ele é incompleto. Tá? Então, vamos primeiro olhar os de cima aqui, olha. Vamos olhar esse aqui primeiro, olha. Esse aqui é um polinômio completo. Por quê? Porque eu venho numa ordem, olha. A potência do primeiro termo é 2, a potência do segundo termo, né, o que está elevado aqui, ó, é 1, e aqui, né, é a parte numérica, né? Então vamos lá, ó. 2, 1, beleza? Muito bem, vamos olhar o próximo, ó. Esse aqui. 3, 2, 1. Quando acontece de não aparecer um termo, né, nessa sequência, por exemplo, comecei no 3, depois eu tenho que ter o 2 e o 1. Né? Quando falta um termo dessa sequência, eu digo que é um polinômio incompleto. É esse exemplo aqui, ó, x à quarta menos 9. Então está faltando aqui o termo, né, que é elevado a 3, a 2 e a 1. Na verdade, eu posso representar da forma como está aqui embaixo, ó. X ao quadrado, x à quarta, mais 0 vezes x ao cubo. Por que eu posso representar aqui? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, né, esse termo some. Aqui a mesma coisa, 0 vezes x ao quadrado. Opa, deixa eu botar para cá para não atrapalhar. 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer coisa é 0, então ele vai sumir. Aqui é a mesma coisa, ó, 0 vezes x, também ele vai sumir, porque 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Acaba sobrando somente quem? X à quarta menos 9, que é o que está aqui, ó. X à quarta menos 9, né? Todos esses termos aqui eu posso cortar, porque são números multiplicados a 0, então não tem necessidade de estar mostrando aí. Aí eu digo que esse tipo de polinômio, né, onde faltam os termos da sequência, né, sempre olhando do maior para o menor, o maior número até o 1, eles não existem, né, eles não aparecem para a gente. Então isso é um polinômio onde nós chamamos de incompleto. Bom, vamos lá. Para realizar adição algébrica de polinômios. Nessa aula de hoje, nós vamos até a adição dos polinômios. Nas aulas seguintes, aí nós vamos abordar, porque é um pouco mais complexo, a multiplicação e a divisão, que também é um pouquinho mais complexa dos polinômios. Então eu vou mostrar a vocês agora como fazer a adição algébrica entre polinômios. Como que eu faço entre, né, a operação de soma e subtração entre dois polinômios. Tá? No nosso caso, aí eu vejo um primeiro polinômio que está aqui entre parênteses, olha, que é o 2x ao quadrado mais 5y menos 6x vezes y, tá? E aqui eu tenho o segundo polinômio, olha, que é menos x ao quadrado mais 2 vezes xy mais 7y. Percebam que, embora eles estejam fora de ordem, eu tenho termos semelhantes. Olha, x ao quadrado, vou marcar aqui, ó, x ao quadrado é semelhante a x ao quadrado. 5y é semelhante a 7y. Os termos, as variáveis, né, as letras, elas aparecem da mesma forma. E, 6 vezes xy é semelhante a 2 vezes xy. Então, eu posso, dessa forma, operar esse
com esse, posso operar esse com esse e posso operar... Opa, peraí, vamos lá. Eu posso operar esse com esse, eu posso operar esse com esse e eu posso operar esse com esse, né? Que os termos são semelhantes, ó, x ao quadrado, y, x vezes y, x vezes y. Então eu vou poder juntar reorganizar esses termos e fazer as operações para reduzir esse polinômio, fazer essa operação e fazer essa redução, ok? Então eu vou mostrar a vocês como se faz isso. Opa, pessoal, então vamos lá. Vou mostrar a vocês como que a gente faz para fazer a adição algébrica desses dois polinômios. Nós temos aqui um primeiro polinômio, que está entre parênteses, e o segundo polinômio, que também está aqui entre parênteses. Bom, para eu fazer a eliminação desses parênteses, eu tenho que observar que antes desse segundo polinômio aqui, eu tenho um sinal de menos. Então, quando eu for eliminar esse parêntese, eu vou ter que inverter todos os sinais dos termos que estão aqui dentro desse parêntese. Isso aqui acontece porque esse sinal de menos, na verdade, é como se eu estivesse multiplicando todo mundo que está aqui dentro por menos 1. Então vamos lá. O primeiro polinômio, né, como não tem sinal nenhum na frente aqui, eu não preciso me preocupar com isso. É só eu fazer a eliminação do parêntese direto. Aí, agora aqui eu vou inverter todos os sinais. Menos com menos, mais x ao quadrado. Menos com mais, menos 2x a y. Menos com mais, menos 7y. Beleza? Bom, agora eu já posso organizar os termos que são semelhantes. Ó. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, vou botar um do lado do outro. Ó. Mais x ao quadrado. Agora, o outro termo que eu vou usar, vou começar por esse aqui mesmo. Ó. Menos 6xy menos 2xy. E o último, mais 5y menos 7y. Ok? Bom, agora eu vou operar os termos. Ó. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. Eu repito, né, a parte da algébrica, né, a parte das letras, e opero com os coeficientes. 2 mais 1, 3. Agora aqui o próximo. Menos 6xy menos 2xy. Eu vou repetir essa parte e vou operar. Menos 6 menos 2, menos 8xy. Ok, resolvi aqui. E agora eu vou fazer esses dois aqui. Vou repetir o y e vou operar. Mais 5 menos 7 menos 2y. Bom, então está aí a adição algébrica, né, feita entre os dois polinômios. Na verdade, a gente acabou fazendo aí uma redução, né, quando a gente juntou os dois polinômios, e ficou dessa forma como está aí. Ok? Bom, galera, então a gente está chegando aí ao final de mais essa aula. Eu deixo para vocês essa frase, né, que está aí embaixo, olha. Grandes vitórias são o resultado das pequenas conquistas diárias. Eu sei que assim, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Não só na nossa vida escolar, mas na nossa vida como um todo. E eu queria deixar essa mensagem aí de ânimo, né? Que se a gente está conseguindo aí viver cada dia, né, que passa aí de uma vez e estamos conseguindo estar aqui, né, presentes aí, é porque nós podemos dizer que estamos sendo vitoriosos, né?
Então, isso vale aí para a sua vida escolar, vale para a sua vida pessoal, familiar, para que a gente possa entender a importância, né, do dia a dia, né, de todo dia a gente está se superando uma dificuldade a mais. E é isso. Eu queria mais uma vez dizer a vocês, né, que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem lá nos comentários, que da melhor forma possível eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, olha, eu deixo um forte abraço para todos vocês, que vocês tenham uma semana bastante produtiva e de muitos estudos aí. Um abraço e até a próxima aula.